Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 15 de março, sábado da primeira semana da Quaresma, o Evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 5 de São Mateus, versículos de 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Os amigos nós escolhemos, os inimigos não. Muitas vezes já nascemos com inimigos. Perguntem a uma criança palestina cujo pai morreu antes que ela nascesse, fuzilado por uma patrulha israelense. E também vice-versa, um lugar em que as guerras e os bombardeios nunca cessam. Perguntem ao menino negro do sul dos Estados Unidos que não podia sentar-se no ônibus se houvesse brancos na mesma viagem. Perguntem à jovem croata judia cujo filho nasceu depois de ser estuprada por um soldado nazista. Aí vem o Senhor Jesus, aquele que mataram em uma cruz, e diz-nos com voz suave e firme: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Parece impossível fazer como Estevão, o primeiro mártir da igreja, que rezou enquanto era lapidado: Senhor, não lhes leves em conta este pecado, imitando o próprio Cristo no alto da cruz. Bem, pode não ser fácil o mandamento de amar os inimigos, mas Jesus não nos pediria algo impossível. Deus jamais nos pediria algo que fosse impossível de realizarmos. Senão ele não seria Deus, seria um tirano. É claro, Deus sabe de nossas fragilidades humanas e o quanto somos frágeis e limitados no amor. Mas se ele nos deixa um mandamento tão nobre, amar os inimigos, é porque Deus já está disposto a nos dar as graças necessárias para cumprirmos com este mandamento. É que o Mestre tem algo em mente, um elevado ideal a ser perseguido por nós. É como se dissesse: afinal, vocês querem ou não ser filhos do Pai do céu? O filho tem que parecer com o Pai, o filho tem que se assemelhar ao Pai em suas atitudes. E o nosso Pai do céu faz nascer o sol para todos, os justos, seus amigos, e os injustos, seus inimigos, e manda a chuva cair no quintal de uns e de outros igualmente. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste. Então é isto. O Pai Celeste não conhece o ódio, ele é todo amor. Se o nosso coração também
ficar cheio de seu amor, também esvaziaremos o ódio de nosso interior. Se o Espírito de Deus mover nossas emoções e sentimentos, então os nossos atos serão também marcados pelo amor de Deus, o amor que vem do coração de Jesus. Alguém poderá dizer: você não conhece o meu patrão, o quanto ele é cruel? Você não conhece o meu vizinho? Você não conhece a minha sogra, o quanto ela é perversa? E eu direi: é verdade, não os conheço. Mas eu me conheço, sei de meus defeitos, sei de meus pecados, sei de minhas misérias, o quanto são grandiosas, e a cada dia preciso ser perdoado e amado por Deus, senão a minha vida se torna um inferno e poderá se tornar um inferno para sempre. E se eu preciso a cada dia do perdão e do amor que vem de Deus, como poderia negar o mesmo amor e o mesmo perdão aos outros? Queridos irmãos e irmãs, Deus quer que nós nos tornemos canais do seu amor para os outros. O canal recebe a água que vem de um outro lugar. O canal por si só é vazio, só tem vento dentro de si. Porém, quando as águas de um rio o invadem, este canal é capaz de levar essas águas para outras distâncias e outros horizontes. Deus quer fazer de nós canais do seu amor, da sua misericórdia e do seu perdão, também para com aqueles que não fazem nada por merecer o amor, a misericórdia e o perdão. O cristão, na verdade, não deveria ter inimigos. Jesus não teve inimigos. Muitos se fizeram inimigos dele. Mas Jesus, no seu coração, não teve nenhum inimigo. Nunca olhou para alguém como um adversário. Foi duro, sim, com as autoridades religiosas daquele tempo, porque transformaram a religião em apenas um cumprimento externo de preceitos, e a religião acabou se tornando um fardo pesado nos ombros do povo humilde e simples. O cristão, por sua vez, não pode também fazer inimigos por sua própria iniciativa. Agora, podemos ser perseguidos, caluniados, martirizados, mas, mesmo assim, recusaremos a classificar os nossos algozes como inimigos. Afinal, se o martírio nos abre a porta do céu, nosso carrasco, então, nos faz um imenso bem, porque qual bem seria maior do que alcançarmos a vida eterna, a felicidade eterna? E os pequenos algozes de cada dia, aqueles que nos fazem sofrer de mil maneiras, também eles, de alguma forma, por uma permissão divina, colaboram para a nossa santificação. Logo, não são inimigos, são colaboradores de Deus para a nossa própria conversão. O nosso olhar muda quando olhamos para aqueles que nos fazem sofrer, aqueles que se tornam uma pedra debaixo do nosso pé, a nos machucar a cada passo. E, no entanto, se nos deixarmos mover pelo Espírito de Deus, se deixarmos que o amor ágape, que brota do coração de Jesus, invada o nosso coração, olharemos para estas pessoas que, de uma certa forma, tornam a nossa vida mais difícil neste mundo, como colaboradores de Deus para a nossa própria conversão. Por isso, queridos irmãos e irmãs, em vez do ódio,
supliquemos que Deus derrame cada vez mais em nossos corações o seu amor. Como São Paulo escreveu uma vez aos Romanos, o amor de Deus é o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Nos enchamos deste Espírito. Deixemos que o Espírito de Deus, que é o seu próprio amor, seja derramado mesmo em abundância em nossos corações, para que tenhamos corações semelhantes ao coração de Jesus, na capacidade de amar, perdoar, até mesmo aqueles que não merecem o nosso amor e o nosso perdão. Eis o caminho para sermos reconhecidos filhos do Pai Celeste. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sábado sempre é um dia para estreitarmos o nosso amor filial para com a nossa Mãe do Céu. Quem sabe rezar um terço de forma bem tranquila, ou até mesmo o Santo Rosário. E hoje te proponho, neste sábado da Quaresma, da primeira semana da Quaresma, reze também a ladainha de Nossa Senhora das Dores.